Daí, pessoal, mais uma resolução. No triângulo ABC da figura, cada lado está dividido em um número de partes de mesmo comprimento, representadas pelas medidas quaisquer U, V e W. Assim, sendo A um ponto com as coordenadas 0 e 0, ponto D com as coordenadas 3 e 4,5, o ponto E com as coordenadas 4 e 5 e o ponto H referenciado pelas coordenadas 1 e 1, determine as coordenadas dos pontos B, C, F e G. Bom, a resolução aí, ela vai ser organizada a partir, né, do desenho desse triângulo aí posicionado no sistema de orientação cartesiana, e dentro aí dessa colocação paulatina dos pontos, das informações que ele está dando, eu vou ajustando e vou aí determinando as coordenadas desconhecidas desses pontos B, C, F e G. Então a resolução vai se basear aí na quase que experimentação dos pontos distribuídos dentro do sistema de orientação cartesiana, né, nos eixos cartesianos x, y. Então, antes de qualquer coisa, eu vou justamente estabelecer esses eixos. Então, vou organizar aqui, ó, a colocação do eixo vertical y. Então, vou colocar aqui o eixo vertical y. Ok. E aqui eu vou colocar o eixo horizontal, eixo x, eixo das abscissas. Ok, então aqui eu tenho o eixo y e aqui eu tenho o eixo x. Já vou aí colocar, né, a escala que eu vou utilizar em cada eixo. Então vamos pensar assim, no eixo vertical eu vou colocar de 2 em 2, dois desses quadradinhos aqui da malha quadriculada para cada unidade. Então aqui vamos ver se vai dar 2, 3, 4, 5, aí aqui 6, 7, 8, 9, 10. Ok, e na malha que é aqui na horizontal eu vou usar 4 quadradinhos, tá? Para ampliar, eu vou fazer com escala diferente, porque esse triângulo na realidade ele é um triângulo obtusângulo com um ângulo bastante grande, um ângulo aberto, então ele fica um triângulo muito fininho, muito feio. Então eu vou ampliar aqui, ó, a escala, ou vou reduzir a escala para o eixo dos x, fazer, em vez de 2 quadradinhos, vou fazer 4. Então deixa me ver aqui, 1, 2, 3, 4, aqui eu vou colocar a unidade 1, ou coloco 6, eu acho que eu vou colocar 6, tá? 2, 4, 6 aqui, unidade 1, aí eu tenho aqui 2, 4, 6, aqui 2, 2, 4, 6, aqui 3, 2, 4, 6, 4, 2, 4, 6, aqui 5, vou estender um pouquinho mais aqui, e aí eu tenho aqui 2, 4, 6, e aí eu tenho 6, e aqui mais 2, 4, 6, e aqui vai até o 7. Então vou colocar isso, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e lá em cima 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acho que isso é o suficiente para desenvolver aí. E agora começo a posicionar os pontos. Então o primeiro ponto que ele me dá é o ponto A. Deixa eu colocar aqui os dados, ó. Ele está me dando o ponto A rapidinho, ó. Ponto A é 0 e 0. O ponto B é formado, aliás, ponto B ele não está me dando, ele está me dando o ponto D. Deixa eu tirar aqui, ó. Ponto D é dado por 3, 4,5. O ponto E ele me dá e é com as coordenadas 4 e 5, e também me dá o ponto H,
que tem como coordenadas abscissa 1, né, x igual a 1 e ordenada 1. Aí ele me pede as coordenadas do ponto B, olha só, vou deixar um espaço aqui para preencher. Também me pede o ponto C, também me pede o ponto F e ainda me pede o ponto G. Ok. Então vou preenchendo aí esses espaços. À medida que eu vou compondo, né, esse triângulo, eu vou posicionando os pontos dados e também fazendo aí a descoberta desses pontos novos B, C, F, G. Então vou começar a colocar as coordenadas. Eu acho que o ponto A é o primeiro a ser colocado, é a origem, né? É o mais óbvio aqui, ponto A. Fechou. E aí eu vou colocar também outra informação que é o ponto D. Esse ponto D ele me dá 13 e 4,5. Então tá aqui, ó, 3, vou subir aqui uma ortogonal, olha só, 3 e 4,5. Então 4,5 fica aqui, ó. Então, fazendo aqui a referência, né, através da linha pontilhada, para localizar o ponto, eu chego aqui. E esse ponto, então, é o ponto D. Então, tu observa, eu tenho o A e aqui eu tenho o D. Então, o A e o D estão se ligando. Então, aqui existe uma ligação aqui, ó, entre esses pontos, né? E aí, claro que aqui eu vou seguir, ó, para em algum momento encontrar o ponto B. E aí eu já posso pensar nesse ponto B. Por quê? Eu tenho aqui, ó, o ponto D, se tu observar, ele divide o segmento AB em duas partes iguais. Ó, ele diz que os segmentos têm o mesmo comprimento. Então, U igual a U. Então, esse ponto D, na realidade, é o ponto médio do lado AB. Então, significa que este segmento D até o B é igual ao segmento A até D. Então, se no eixo X eu tenho 3 de distância do A até D, então do D, ponto D de dedo, até o ponto B de bola, também tem que ter 3 espaços de X. Então, o X aqui, ó, tem que ser esse aqui. Então, aqui eu vou subir uma ortogonal. Olha só, para indicar. Da mesma forma, o Y aqui, ó, esse espaço de Y é igual a 4,5. Então, aqui para cima também tem que ter o quê? 4,5 para dar o Y do próximo ponto. E 4,5 mais 4,5 vai dar no 9. Então, na realidade, ó, o ponto B, eu acabei de encontrar a referência dele. Olha só, vai ser do 9. Deixa eu tirar aqui. Do 9, aí ficou ruim aqui. Eu vou ter que tirar tudo isso porque eu botei um pontilhado safado ali. Ó. Putz, tá. Mas então tu percebeu, né? Que o ponto B ele tem 3 de comprimento de X. Então ele vai sair aqui do 6. Ok. E vai se encontrar com o 9. Por quê? Porque aqui são 4,5 e aqui também tem que ser a mesma distância, 4,5, já que esse ponto D aí, ele é o ponto médio. Ó, mais ou menos aqui. E aqui eu tenho o ponto B. Então, já descobri o ponto B. O ponto B tem coordenadas 6 e 9. Ó, um dos 4 pontos está descoberto. Certo? Por quê? Aqui tem distância de 3. Aqui também tinha que ter distância de 3. Aqui 4,5. Aqui também 4,5. Ok. Vamos agora mais um ponto. Ele me deu o ponto, então já usei o ponto A, já usei o ponto D. O próximo ponto é 4,5 e o próximo ponto é H1 e 1. Eu vou usar esse ponto aqui, H1 e 1. Então, esse desenho aqui vai ficar bem ruim para fazer isso, mas vamos lá. Olha só. Vou usar essa mesma cor aqui. Olha só aqui, ó. Ponto 1 e 1. Ó, ele vai dar por aqui, ó. Forçando um pouquinho. Então vai vir aqui, ó.
Ok? Tá aí o triângulo. Eu acabei ampliando a escala aqui, ampliando o tamanho do x, e isso até prejudicou mais o meu desenho aqui no começo. Depois ele vai ficar melhor, tá? No começo aqui ele fica fininho, ó, certo? Mas enfim, então o ponto 1 e 1 tá aqui. Esse é o ponto, deixa eu te dizer, é o ponto H. Então acabei de usar o ponto H também. Tranquilo? Aí pensa que o ponto H, ele está aqui nessa posição. Deixa eu botar aqui, ó. O ponto H, ele está nesta posição aqui, ó. Então ele está entre a linha do A e do C, ok? E esse ponto H, ele divide o lado do triângulo em 3 partes. Então esse tamanho aqui, ó, ele tem que acontecer mais 2 vezes até eu chegar no ponto C. Então eu vou não perpetuar, mas eu vou prolongá-lo até atingir 3 vezes, né? Olha só, eu tenho aqui, isso aqui como se fosse o meu W, ó. Isso aqui é um W. Então eu tenho que ter mais 2 Ws para chegar até o ponto C. Então como que foi construído esse W? É uma unidade de x com uma unidade de y. Então o próximo ponto, ó, vai ser aonde? Vai ser no 2 com 2. Uma unidade de x com uma unidade de y. Então o próximo ponto, ó, ele é aqui, ó. Então esse ponto aqui, ó, ele me deu o H, o próximo é o G. Então esse ponto aqui é o ponto G. E aí eu já descobri o ponto G. Quem é o ponto G? 2 e 2. Olha aí, tá bacana. E o próximo, então, segue uma unidade para x, uma unidade para y. Então eu tenho 3 e tenho 3 aqui. Então esse aqui é o próximo ponto desse lado. E esse ponto, quem é? Esse ponto é o ponto C, né? Ó, aqui tem um W, deixa eu botar uma corzinha aqui, ó. Aqui é o W, aqui tem outro W e aqui tem outro W. Eu estou trabalhando com esse lado aqui, ó. Então eu saí do A e fui até onde? Até o C. Então esse ponto aqui, o último que eu marquei, esse aqui, ó, ele é o ponto C. Ok. Aí tá faltando o último lado aí, né? Então o ponto C, olha só, deu 3 e 3. Só tá faltando o ponto F para eu terminar o exercício. Bom, que outra informação ele me deu que eu não usei ainda? O ponto E, que é 4 e 5. Observa que o ponto E, ó, é o que está próximo ao C. Então o ponto E, ele fica por aqui, ó, próximo ao C, certo? E quais são as coordenadas desse ponto E? 4 e 5. Então eu vou levantar aqui, ó, 4 e aqui 5, ó. Então eu estou posicionando aí. Ó, tá aqui, ó. Posicionei aí o ponto E. Ó, a última informação que eu tinha. Então aqui está o ponto E. Então do C, ó, ele encaminha-se para o ponto E. Então eu estou fazendo isso aqui agora, estou descendo, ó, fui até o C, estou descendo, ó, fiz esse pedacinho. Falta agora, ó, mais 2 pedaços. Então este segmento último aí que eu tracei, ele é um Y aqui, ó. Consegue entender na figura? Assim como aqui eu tenho um U e aqui eu tenho outro U. O desenho está ficando na realidade de cabeça para baixo, né? Em relação ao que está mostrado lá no exercício. E agora eu penso, esse Y, ele é 1/3 do tamanho do lado BC. Então eu tenho que ter mais 2 Y aqui. Eu tenho que ter mais um Y aqui e mais um Y aqui, para o triângulo fechar. Ok? Então como que eu vou pensar isso? Bom, uso o critério que eu usei no outro, ó. Qual foi a variação de x aqui para dar o y? A variação do x foi de uma unidade. Uma unidade para variar o x. E quanto variou o y? Variou desde o 3 até o 5. Então o y teve a variação aqui, ó, de 2 unidades para construir esse pedacinho y. Então aqui eu faço o mesmo raciocínio, ó. O x vai variar uma unidade, então vai até do 4 até o 5. E aqui vai do y igual a 5 até o 7. Porque no eixo y está variando 2 unidades.
Então aqui eu vou 7, ó, encaminho aqui, aí eu vou ligar, deu aqui, ó. Esse ponto aqui é o ponto F, que é o ponto 5 e 7. E aí o exercício fica pronto, né? É só ligar daqui até aqui e tá aí o meu triângulo, né? Observa que esse triângulo, deixa eu botar uma cor nele aí por dentro. Esse triângulo, olha só, ele ficou pouco diferente da minha herência do texto do exercício, né? Isso por quê? Porque no texto do exercício, ou na figura de referência do exercício, olha só, o que eu tenho? Eu tenho a impressão, ele me passa a ideia de que esse triângulo é um triângulo isósceles, né? Porque, a princípio, ó, esse lado igual a esse na figura me apresenta isso, mas ele garante, ó, que cada lado está dividido em número de partes de mesmo comprimento, representadas pelas medidas quaisquer u, v e w. Então ele não garante que o y, pedacinho y, seja igual ao pedacinho w, não garante. Mas o desenho de referência me leva a essa ideia. Então quando sai um triângulo desse jeito aqui, tu pode pensar, pô, mas não está certo isso, né? Mas é porque esse desenho aqui da questão é um mero esquema. Ok? Então tá aí a determinação desses pontos desconhecidos. Espero que vocês tenham aproveitado. Agradeço pela visita e até a próxima.